Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Luana Rez, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Piauí. E agora a gente vai dar continuidade ao assunto de redução ou simplificação de diagramas de blocos, que é visto na matéria de sistema de controle. A gente vai começar com esse exemplo 2.1, que é o exemplo 2.1 do livro Ogata, né, da quinta edição. Eu acabei mostrando para vocês no primeiro vídeo, que é o livro básico que a gente usa para estudar a matéria e que o professor também usa bastante. Então, aqui a gente tem o exemplo 2.1, ele é um exemplo resolvido. Geralmente os exemplos que são propostos, né, que são exemplos que vai ter, sim, a questão da resposta no solucionário, mas você mesmo faz e o livro ele não responde, né. Os propostos vão ser sempre caracterizados por A, né, A1, A2, A2.1, A2.2, aqui no caso é exemplo 2.1, resolvido pelo livro, só que o livro geralmente faz uma resolução mais simplificada, né? Ele não mostra tanto passo a passo e a gente vai tentar explicar para vocês como que é essa simplificação de uma forma mais detalhada, certo? Então, vamos lá. Ele pede para simplificar o diagrama. Aqui a gente vai ter uma entrada de referência R e uma saída C. Aqui, todos, né, geralmente eram para ser, assim, designados de uma forma G1 de S, R de S, só que para ficar melhor a questão das manipulações, a gente pode omitir, né? E no final colocar, caso queira, caso o professor exija. O nosso não tem muito exigência quanto a isso, mas tenham em mente, né, que a nomenclatura correta é essa. Ok, então a gente vai lá. Aqui, o professor costuma dizer que não existem uma única maneira de resolução de questões desse tipo. Você pode ir por vários caminhos, mas a resposta ela tem que ser sempre a mesma, né? Porque cada diagrama de bloco ele vai ter a sua equação característica. Então, você pode tanto partir aqui da manipulação de pontos de ramificação, que são esses encontros de linhas aqui. Você podia estar fazendo essa simplificação dessa maneira, né? Ou pode também partir de onde eu parti, que foi a manipulação dos somadores, que são essas bolinhas aqui. Comecei por ela. Então, o que acontece? A gente tem uma realimentação aqui, H1, né? Que tá vindo para esse somador. Eu posso fazer ela direto? Não posso, porque lembra que eu expliquei no primeiro vídeo que para que a gente possa fazer aquelas regras, aplicar tanto a questão deles estarem em série, ou uma realimentação, ou estar em paralelo, a gente precisa que o meu circuito, digamos assim, né, que o meu diagrama esteja limpo, ou seja, não tenha nenhum elemento entre eles, em nenhuma dessas partes aqui. Então, a gente não pode ter nada, a gente não pode ter outro ponto de ramificação aqui, a gente não pode ter um somador aqui no meio, que é o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter setas limpas, sem nenhum outro elemento a não ser blocos aqui em série e a realimentação. Então, eu preciso mover esse meu somador aqui. Eu vou trazer ele aqui para frente do meu bloco G1. Quando eu faço isso, aí a gente entra naquela tabela de regras. Lembra que quando eu trago um somador para frente do meu bloco em questão, eu vou precisar dividir o valor desse meu bloco na realimentação desse somador que eu estou modificando. Então, vai ficar o seguinte, eu tô trazendo esse aqui pra cá, né, que tá sendo jogado por cima do meu bloco G1. Então, aqui o meu H2, ele não é mais H2, ele vai ficar H2G1. Gente, isso é uma regra pré-estabelecida, vocês precisam decorar, nem que seja. Então, aprender mesmo. Aí, a gente vai trazer pra cá, então, o meu H2, ele vai ficar H2G1, né? Porque se a gente vai lá pra aquela tabelinha, a gente vê, ó, que quando a gente faz isso, de trazer esse somador pra cá, a gente precisa adicionar aqui o G dividindo alguma coisa. Nesse caso aqui é porque não tinha nenhum bloco, então a realimentação subtende-se que é 1, vai ficar 1 sobre G. Mas aí a gente volta. Certo, Luana, eu fiz isso, mas aí eu já posso fazer a minha realimentação? Vamos dizer aqui, deixa eu pegar aqui, que a gente tirou esse meu somador daqui e ficou dessa maneira. Então, ficou dessa maneira aqui, né? A gente trouxe o somador para frente do bloco G1. Eu já posso fazer essa realimentação do H1? Não posso, gente, porque, novamente, eu tenho um elemento me atrapalhando aqui entre o somador e esse bloco G1. Eu não posso ter absolutamente nada em nenhuma dessas setinhas aqui entre
os elementos da realimentação. Então, o que eu posso fazer? Eu simplesmente posso trocar de lugar o meu somador, um somador com o outro, né? Pra tirar este dentro desse arranjo. Posso trazer ele pra cá sem nenhum tipo de alteração. A gente não precisa adicionar bloco, nem multiplicando, nem dividindo quando a gente faz essa troca entre dois somadores. Então, a gente pode estar fazendo isso, que foi o que eu fiz aqui nessa figura de baixo, tá? Vou estar apagando aqui, porque eu queria só mostrar pra vocês. Mas, basicamente, então, eu trouxe esse meu bloco pra frente do bloco G1, fiz a troca de lugares entre os dois blocos, ok? E aí, o meu G1 e o meu G2, vocês viram lá na figura anterior, né? Que ficou um em série com o outro, um seguido do outro. Lembra da de uma das primeiras regras que eu mostrei pra vocês, que quando os blocos estão em série, eles vão se multiplicar. Então, aqui eu já mandei direto a simplificação G1, G2 se multiplicando. Aí sim, eu tenho uma realimentação limpa, eu não tenho nenhum elemento aqui e nenhum elemento aqui. Eu posso fazer essa realimentação tranquilamente. E aí, qual é a regra da realimentação? É função de transferência de ramo direto, que é essa aqui, dividido por 1 mais ou menos a função de transferência de ramo direto vezes o H. Então, vamos lá, devagar. A gente tem que ficar sempre atento também a esses sinais aqui, tá? Vocês lembram lá na regra que vai ser mais ou menos porque depende dessa combinação de sinais. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um mais e mais. Quando é mais e mais, são sinais iguais, então o meu denominador vai ser negativo. Então, é a função de transferência, tá? Aqui, G1, G2, dividido por 1 menos, porque aqui é mais e mais, a função de transferência G1, G2 multiplicado pela minha realimentação, que é o H1. Então, pronto. Aqui eu já consegui finalizar a simplificação dessa minha realimentação, dessa minha área aqui inteira. Isso aqui tudo vai ser substituído por um bloco que tenha essa informação aqui, que é a regra da realimentação que a gente fez e aplicou nessa parte do meu diagrama de blocos. Então, eu vou ter um único bloco. Vou ter um único bloco resultante aqui, que vai tomar lugar desse arranjo todo. E ele vai estar em quê? Em série com o meu G3. Então, lembra, blocos em séries se multiplicam, né? Então, vai ficar o quê? G1, G2, 1 menos G1, G2, H1, que multiplica o G3. Vai me resultar aqui, ó, G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2, H1. Certo? Então, a gente consegue fazer a aplicação da regra de série, porque aqui a gente já tinha simplificado, né, essa realimentação. E aí, ficou em série com o G3, então a gente aplica a regra da série, que é multiplicar um pelo outro. Pronto. Aí, aquilo tudo vai ser substituído por esse bloco aqui, simplificado. Só que a gente tem ainda essa outra realimentação aqui, que é o passo 5, né, que eu mostro aqui pra vocês. Então, a gente vai ter o quê? A regra da realimentação, sendo função de transferência, que no caso de ramo direto é essa aqui, dividido por 1 mais, porque aqui os sinais é mais e menos, são sinais distintos, portanto, meu denominador, ele vai ser mais, somado, né, com a minha função de transferência, multiplicado pelo meu valor da realimentação. Então, a gente vem pra cá e faz isso. Aqui é o valor da minha função de transferência, né, desse meu bloco aqui de ramo direto, dividido por 1 mais, porque aqui é mais e menos, a função de transferência, novamente, que é essa equação inteira, multiplicado pela minha realimentação, que é H2G1, certo? E aí, a gente pode já fazer uma simplificação aqui, né, que é cortar, cancelar o G1 com G1. Vai me resultar em quê? G1, G2, G3 aqui em cima, dividido por 1 menos G1, G2, H1, dividido por 1 mais G2, G3, H2, né, multiplicando isso aqui por esses, dividido ainda por 1 menos G1, G2, H1. Isso aqui é só manipulação matemática, minha gente, não tem nada muito fora da realidade. E aí, a gente vai ter que manipular ainda mais, né, para deixar
um numerador e um denominador mais simplificado. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar esse meu numerador aqui, o meu denominador do meu denominador principal, e vai colocar desta maneira aqui. Vai colocar ele tanto em cima quanto embaixo, somar, né, pelo que resultou aqui depois dos cancelamentos. Vai ficar dessa maneira, todos com os mesmos denominadores, e a gente consegue cancelar. Então, vai me resultar essa simplificação aqui. Vai ficar G1, G2, G3 sobre 1 menos G1, G2H1 mais G2, G3H2, certo? Aí, então, a gente acabou com isso aqui para simplificar por isso aqui, por um único bloco com essa expressão. Então, o que a gente vai fazer agora? Observar que o circuito, além dessa realimentação 5, ela vai ter a última realimentação, que é a 6. Vai ficar um único bloco com esse valor aqui, se você quisesse desenhar o diagrama novamente, dá para fazer o passo a passo, com essa realimentação unitária, porque geralmente quando não tem um bloco aqui indicando um H, H1, H2, a gente subtende que o valor é 1. Então, aqui, a partir, né, do que a gente simplificou no 5, que deu esse valor aqui, que ficou da minha função de transferência, eu vou aplicar mais uma vez a regra da realimentação unitária, que é essa realimentação aqui, ó. Aí, a gente vai colocar a função de transferência, que foi a resultante aqui, sobre 1, mais, novamente, porque se a gente observar aqui, essa realimentação unitária, ela tem valores distintos, o somador é mais e menos, quando é mais e menos, o denominador é mais. Função de transferência multiplicada pela minha realimentação, que é 1. Faço novamente aquele processo, eu não cheguei a fazer, porque não precisa, aqui eu deixei para mostrar para vocês como que é essa manipulação matemática, mas é só vocês pegarem tudo isso aqui e colocar aqui no lugarzinho do 1, mais alguma coisa que restou aqui, né? Que é esse G1, G2, G3. E a resposta vai ser essa. Se você quisesse desenhar, né, já simplificado, ia ficar uma coisa mais ou menos assim, né? A gente ia ter aqui a entrada, R de S, e a saída. Porque a minha G de S, que é a minha função de transferência, ela vai ser o C de S sobre o R de S, que é igual a isto tudo aqui, ó, que a gente achou, simplificando, certo? Espero que vocês tenham entendido, eu deixei já pronto para não tomar tanto tempo resolvendo. Vocês podem estar olhando, tanto acelerando o vídeo, quanto normalmente mesmo para acompanhar direitinho. A gente se vê no próximo exemplo. Um cheiro e até o próximo vídeo.